Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Na última aula aí você teve uma aula densa sobre a criação da nossa primeira pipeline, né, de aplicação desse Terraform. Eu deixei rodando e agora é a continuação dessa aula, tá? Então como você pode ver aqui na tela, ele finalizou a criação das VMs, criou aqui o Ansible Inventory, que é o que a gente vai utilizar depois, né, no próximo passo da nossa pipe. E eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Aqui, quando você for no Manage Jenkins, você clicar aqui em Plugins, aqui em Available Plugins você consegue instalar plugins, né? E em Installed Plugins você tem os plugins que já estão instalados, tá? Eu recomendo fortemente que você instale este plugin aqui, ó, Pipeline Stage View, tá? Ele vai aparecer para você aqui no Available Plugins, tá? Garante que ele está instalado porque quando você clicar no Job, como você pode ver aqui, ele vai mostrar esses quadradinhos aqui, tá? Fica mais fácil da gente ver os stages que foram executados, né? E quanto tempo ele levou em cada um. Então aqui ele levou mais ou menos 7 minutos para criar essas 6 máquinas virtuais lá no meu Proxmox, beleza? Como você pode ver nos logs também, tá? Olha que interessante, ele usou aqui o Remote Exec, tá? Então ele está fazendo aquela parte de código de garantir que o Cloud Init finalizou, tá? Isso é bem interessante para o nosso próximo stage. Porém, agora a gente vai fazer um upgrade na nossa pipeline, tá? Particularmente é um recurso que eu acho muito da hora, que dá para fazer muita coisa em termos de infraestrutura, tá? Que é a gente ter um input na nossa pipeline, tá? Como você pode ver aqui, eu acho que eu tenho a documentação, a gente consegue colocar parâmetros para a pipeline. Parâmetros do tipo string, text, booleanos, escolhas, senhas, de forma que quando a pessoa clicar no Build Now, ela vai ter que dar um input para essa pipeline e a gente pode usar esses valores ao longo da pipeline, tá? Como você pode ver aqui, ó, a gente consegue colocar um parameters lá no começo com o tipo de variável, né, o tipo de parâmetro, e depois a gente consegue consumir essa informação com o $chave, tá? Params ponto, e aí o nome do parâmetro que ele vai armazenar o valor que foi escolhido. Então eu posso ter, por exemplo, o mesmo job, nesse caso, né, para criar e também para destruir o meu cluster. Isso é muito interessante. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um parameters lá no começo, tá? Abaixo aqui do environment. Então, vamos pegar aqui um exemplo, tá? Parameters. Tá? E eu quero um choice, porque eu quero dar apenas 2 escolhas. Ou ele vai escolher criar o cluster, ou ele vai escolher deletar o cluster. Tá? Então, vai ser um parâmetro do tipo choice. Vai ser create or destroy. E as escolhas serão create ou destroy. Basicamente isso, tá? Descrição. Would you like to create or destroy the Kubernetes cluster? Tá? Essa vai ser a pergunta que vai aparecer para a pessoa. Então ela vai colocar, vai escolher o valor e aqui ele vai gravar dentro desse parâmetro name, que vai ser o create or destroy. Deixa eu identar isso aqui, porque eu tenho um pouco de toque. Beleza. Agora a gente só precisa definir quando que cada stage vai ser executado. Por exemplo, o stage de autenticação ele vai ter que ser executado sempre. Então não preciso de uma condicional aqui, certo? O init eu também preciso executar tanto no create quanto no destroy. Eu preciso baixar os plugins para poder executar meu código. Então não preciso ter nenhum tipo de restrição. Já o meu plan é quando eu vou aplicar o código. Então eu não quero executar isso aqui quando eu selecionar o destroy. Então aqui, dentro desse stage, eu vou colocar uma condicional when. E aqui eu defino qual que vai ser a condição que vai executar esse stage. Então a minha condição aqui é params.create or destroy igual a create. Essa aqui é a minha condicional. Quando isso aqui for create, eu quero executar. O mesmo serve para o apply, tá? Então aqui embaixo eu vou colocar a mesma coisa. A diferença vai ser, quando eu executar o destroy, aí eu quero que ele faça com a condicional reversa. Então eu vou criar um novo stage aqui, que vai ser o destroy, tá? O destroy vai executar um Terraform, deixa eu ver aqui, ó, Terraform apply -h.
E a gente tem aqui um menos destroy, tá? Então vai ser terraform menos destroy menos nocolor menos autoapprove. Isso é o que ele vai executar. Só que aqui ele vai ter um parâmetro só quando o parâmetro destroy for selecionado, tá? Então vamos testar isso aqui se realmente vai funcionar, tá? Fit add parameters. Opa. Ctrl Enter e push. Vamos aqui na nossa pipe e vamos clicar em Build Now. Ah, sim. Expected when condition. Faltou uma condição aqui que eu preciso colocar expression para colocar esse tipo de condicional. E aí eu vou colocar isso aqui dentro. Deixa eu copiar esse mesmo when aqui para o apply e para o destroy. Só vamos alterar aqui para destroy. Vamos lá, fix when clause. Push. Perfeito, vamos tentar aqui novamente, build now. Se você voltar para o menu principal e entrar aqui na pipeline de novo, você vai notar que agora ele aparece aqui build with parameters, certo? Então, se eu clicar agora em Build with Parameters, ele cai aqui, ó. Would you like to create or destroy the Kubernetes cluster? Eu quero criar ou fazer destroy. Vamos testar o create. Tá? Vai fazer um build. E ele deve fazer o bypass no destroy, tá? Ele deve chegar até o apply, só que o apply não vai dar nenhuma diferença, porque o state tá aqui no meu min.io, certo? Então aqui ele está modificado, aqui 11.29, ó. Aqui ele foi modificado. Então vamos ver aqui, ó. Ele não pode dar nenhum... não pode executar nada, né? Mudar nada. Beleza, como você pode ver aqui, ele fez o bypass no destroy. O apply, se você olhar nos logs, ele não vai criar nada, né? Isso aqui acho que é um diff padrão que está dando um erro no provider, mas essencialmente as máquinas já estão criadas, né? Isso aqui é o que eu queria evitar de problema. Se a gente gravasse o state local, a gente teria problema. Então agora, o que eu vou fazer? Deixa eu atualizar aqui. Vou dar um build with parameters e vou usar um destroy no lugar do apply, tá? Vamos pegar aqui os logs em tempo real. Então beleza, fazendo terraform init, vai dar skip nos outros, skipou o apply, e agora o terraform destroy, tá? Fazendo aqui o destroy, se a gente olhar aqui no proxmox, fazendo o shutdown das minhas máquinas. Beleza? Aqui, ó, as máquinas sendo deletadas. Finalizou com sucesso, voltando aqui no job, olha que interessante, ele fez o bypass no plan e no apply e aplicou o destroy. Então, esse parâmetro aqui, esses parameters, eles abrem muitas opções, né? De forma que você consegue ter uma pipeline única com diferentes lógicas a depender do input que a pessoa está dando na pipeline. Eu particularmente acho isso aqui sensacional, especialmente para infraestrutura, né? Então fica aí mais uma possibilidade para vocês. E com isso nós finalizamos a parte de Terraform. A gente pode agora partir para a configuração do nosso cluster Kubernetes utilizando o Jenkins, tá certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tenha dado aí algumas ideias de automação. Se você está curtindo essa série de vídeos desse projeto, por favor, deixe o seu like, se possível, um comentário e compartilhe com as outras pessoas, compartilhe nas redes sociais, que isso vai ajudar muito o canal a se manter inativo, tá bom? Um grande abraço e tchau!